O narrador sempre soube que a solidão tem um som próprio. Não é o silêncio que muitos imaginam, mas uma espécie de respiração lenta da terra e um murmúrio seco que o vento carrega através das rochas, dos cactos retorcidos e das montanhas que cercam o vale. E foi nesse som que ele aprendeu a viver. A cabana onde morava era pequena, feita de tábuas antigas, algumas tortas, outras mantidas no lugar por ferragens improvisadas. Mas para ele, era o suficiente. Era ali, entre o deserto e as sombras das serras, que encontrara uma espécie de paz, ou ao menos uma trégua daquilo que o assombrava. Ninguém perguntava por seu nome. Ninguém exigia respostas. Era como se ele tivesse desaparecido do mundo e, aos olhos de muitos, realmente havia. Os poucos viajantes que arriscavam cruzar aquele trecho esquecido do território o chamavam de fantasma vivo. Alguns diziam que ele não dormia. Outros juravam que ele conversava com espíritos do deserto. Houve até quem afirmasse que ele estava enterrado ali mesmo, e que o que andava pela cabana era só seu espectro. Ele não se importava. A fama o protegia, e nesse canto selvagem, proteção valia mais que ouro. Vivia ali há anos, em tempo suficiente para que os relógios do passado perdessem o sentido. Quando tentava lembrar quantos invernos tinham passado, as memórias se embaralhavam. Tudo parecia distante, como se outra vida tivesse pertencido a outro homem. Um homem que ele preferia não lembrar. Sua rotina era simples: acordar antes do sol, cuidar da pequena cerca que protegia o poço que cavara sozinho, manter os lobos afastados, recolher lenha e evitar pensar demais. O deserto era generoso nesse ponto. A imensidão sem ruído deixava sua mente cansar, esvaziar, desaparecer. Mas, na noite anterior ao acontecimento que mudaria tudo, algo diferente aconteceu. O céu estava limpo, sem nuvens, revelando um firmamento tão cheio de estrelas que dava a impressão de que o próprio céu estava prestes a desabar sobre a terra. O protagonista se sentou na varanda da cabana, com uma caneca de café morno nas mãos, observando o horizonte. Nessas horas, ele costumava apenas ouvir o vento, os grilos, o farfalhar de algum animal pequeno no mato seco. Até que o som começou. Primeiro, foi quase imperceptível, em um leve tremor, uma vibração profunda, como se o chão estivesse engolindo o vento. Ele franziu o senho e inclinou a cabeça, tentando identificar. Achou que poderia ser um bisonte desgarrado ou talvez um cavalo selvagem cruzando as colinas. Animais grandes, pesados. Mas não era isso. O som era lento e ritmado, como passos. Mas não passos comuns. Passos grandes. Passos pesados. Passos que vinham acompanhados de uma espécie de eco estranho, como se o deserto estivesse respondendo. Ele sentiu um arrepio subir pela coluna. Não era comum que algo, ou alguém, atravessasse aquelas colinas à noite. Muito menos algo tão grande. Via-se apenas escuridão, mas o barulho continuava, cada vez mais próximo. Tum! 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 O protagonista se levantou lentamente, apoiando a caneca na mureta de madeira. Passou a mão pelos cabelos desalinhados e encarou o breu absoluto diante da cabana. Não havia lua naquela noite. Tudo parecia ainda mais ameaçador, como se a escuridão escondesse algo que o próprio deserto temia revelar. Ele sentiu seu peito apertar. Não pode ser gente, e murmurou para si mesmo, sem perceber que falava em voz alta. Para se certificar, recuou para dentro da cabana, alcançando a velha espingarda encostada no canto. Não porque pretendesse usá-la, e ele sabia que qualquer coisa grande o suficiente para produzir aquele som não seria fácil de deter, mas o hábito era mais forte que a razão. Armas davam falsa sensação de controle, e mesmo falsas sensações são bem-vindas em noites como aquela. Os passos continuaram por mais algum tempo, sempre na mesma direção, sempre com o mesmo ritmo. Ele acompanhou o som até que, de repente, cessou. Nada. Nenhum eco. Nenhuma poeira levantada. Nenhum sinal. Como se o deserto tivesse engolido tudo. O homem permaneceu parado, imóvel, respirando devagar. Esperou longos minutos, atento, tenso.
Mas a noite ficou novamente em silêncio. Apenas o vento voltou a soprar, trazendo o cheiro seco das ervas que cresciam entre as rochas. Depois de algum tempo, ele guardou a espingarda e voltou para a cadeira na varanda, embora não conseguisse mais relaxar. Observou o horizonte escuro, mas tudo permanecia calmo, como se nada tivesse acontecido. Mesmo assim, o pressentimento continuava ali, e firme, pesado, latejando sob a pele. Ele conhecia aquela sensação. Era a mesma que sentia antes das emboscadas no passado, antes das noites em que a morte caminhava devagar pelos campos, esperando o melhor momento para atacar. O tipo de sensação que nunca desaparecia completamente, mesmo anos depois. Amanhã, e murmurou para si, e eu vejo se tem rastro. Mas ele sabia, no fundo, que não veria nada. Porque aquilo que ouvirá não era o tipo de coisa que deixa rastros comuns. E, enquanto tentava convencer a si mesmo de que era apenas um animal grande, ou talvez um tremor de terra, uma verdade incômoda martelava em sua mente. Algo estava vindo. Algo que o deserto tentará anunciar. Algo que ele não estava pronto para enfrentar. E embora ainda fosse invisível, o narrador deixava claro que a fronteira jamais permanecia em silêncio à toa. Quando o deserto fala, alguém deve escutar. E naquela noite, o som que ecoara nas colinas não era aviso de passagem. Era prenúncio. O protagonista permaneceu acordado até o primeiro sinal de aurora, sem conseguir afastar o pressentimento que o perseguia. A solidão, que antes era aliada, agora parecia um inimigo. O silêncio, antes reconfortante, tornará-se um aviso abafado de que algo se preparava para cruzar o limite entre o desconhecido e sua pequena vida escondida. E quando o sol finalmente tocou o topo das montanhas, ele percebeu que nada seria igual dali em diante. Porque o deserto não avisa por acaso. E aquela noite tinha sido apenas o começo. Quando o sol finalmente rompeu o frio azul da madrugada, o deserto parecia renascer. A luz dourada se espalhava pelas pedras, cactos e arbustos secos, revelando a vastidão silenciosa que se estendia por quilômetros. Era uma paisagem de beleza áspera, perigosa e solene. O protagonista, porém, não estava com o espírito tranquilo para apreciar nada disso. Aquela manhã, logo após a noite dos passos pesados, tinha um sabor metálico no ar, como se algo tivesse mudado sem pedir permissão. Ele saiu da cabana com cautela, a espingarda pendurada no ombro e o olhar atento varrendo cada rocha, cada sombra, cada fresta onde o deserto pudesse esconder segredos. O poço, a poucos metros da casa, estava intacto. A cerca também. Nada parecia ter sido tocado. Mas seu peito permanecia apertado, como se o deserto estivesse tomando fôlego antes de dizer algo importante. Ele caminhou até a encosta de uma colina próxima, onde tinha uma vista privilegiada do vale. Era um hábito antigo, de quando aprenderá que observar antes de agir podia salvar uma vida. De lá, podia ver quilômetros de areia e rochedos, o tipo de vastidão onde uma pessoa poderia desaparecer sem deixar rastro ou aparecer sem aviso. Foi então que ele as viu. Duas figuras distantes, caminhando lado a lado, cortando o deserto com passos firmes. A princípio, pareciam apenas viajantes comuns, mas havia algo estranho nelas. Elas eram grandes. Não apenas altas, mas imponentes, e seus corpos projetavam sombras longas no solo, mesmo à distância. A maneira como caminhavam, com ritmo constante, como se carregassem um destino maior do que o próprio deserto, fazia com que parecessem parte de uma lenda, não do mundo real. O homem estreitou os olhos, colocando a mão sobre a aba do chapéu para proteger do sol. Sim, eram enormes. E caminhavam diretamente na direção da encosta que levava à sua cabana. O estômago dele virou. A primeira reação foi a velha e incômoda sensação de que o passado estava finalmente alcançando-o. Como se os ecos da noite anterior tivessem tomado forma. Como se os passos que ouvirá não fossem de animais, nem de alguma força invisível, mas delas. E agora ele podia vê-las. O narrador descrevia que ele sentia o tipo de desconforto que só um homem que viveu muito tempo sozinho conhece, e um alerta primitivo, um instinto de sobrevivência que se acende quando algo desconhecido e possivelmente perigoso se aproxima.
Ele respirou fundo, tentando manter a mente racional. Podem ser viajantes, disse para si mesmo, mulheres fortes, talvez comerciantes. Mas ele sabia que não. Nenhum comerciante cruzava aquele trecho solitário do território. Aquelas terras eram evitadas por todos, exceto animais selvagens e almas fugidas de alguma culpa, como ele. E então, enquanto observava as figuras avançarem, uma memória antiga atravessou sua mente como uma flecha. Histórias contadas por caçadores, anos antes. Relatos sussurrados em volta de fogueiras, sempre no meio da noite, quando o vento parecia atento às conversas. Homens endurecidos diziam que existiam, entre algumas tribos Apache, mulheres lendárias, guerreiras tão altas e fortes que eram chamadas de filhas de Thunderfoot, o espírito dos pés retumbantes. Mulheres cuja presença fazia o chão vibrar. Mulheres cujo andar firme anunciava proteção ou vingança. O protagonista sentiu o sangue gelar. Desde o massacre do passado, em aquele que ele tentava esquecer, histórias assim nunca mais soaram como simples lendas. Ele sabia que muitos sobreviventes de aldeias destruídas vagueavam pelas terras em busca de justiça. Ou de respostas. E se aquelas duas mulheres? Se fossem uma dessas histórias vivas? O homem voltou devagar para a cabana, sem tirar os olhos da direção delas. Entrou, trancou a porta e verificou as travas, mesmo sabendo que madeira velha não seguraria ninguém que realmente quisesse entrar. Mas o gesto dava a ele um mínimo de controle sobre a situação, e isso era tudo que tinha naquele momento. Pegou a espingarda da parede, abriu o tambor, checou os cartuchos, limpou o cano com rapidez e precisão. Suas mãos tremiam levemente, em algo que ele não experimentava desde o dia em que abandonara o mundo civilizado. Sentou-se na cadeira perto da janela pequena da cabana, de onde podia observar a colina. As figuras ainda estavam lá, agora mais próximas, delineadas contra o azul imenso do céu. Mesmo à distância, podia perceber a força dos passos, o balanço ritmado dos corpos, a determinação que emanava delas como um calor invisível. E o desconforto dele crescia. Crescia como uma serpente enroscando-se ao redor de seu peito. Ao longo do dia, ele as observou avançarem sem pressa. Elas paravam às vezes, olhavam ao redor, como se estivessem orientando-se por sinais invisíveis, e talvez trilhas antigas que ele não conseguia enxergar, talvez memórias de suas ancestrais. Mas, sempre que retomavam o caminho, era na direção geral do vale onde sua cabana estava. O sol escaldante desceu no céu, pintando o deserto com cores avermelhadas. Ele saiu apenas para buscar água no poço e voltou rapidamente, olhando sempre por cima do ombro. Sentia como se as figuras já soubessem que ele estava ali, escondido atrás de tábuas frágeis. Como se pudessem sentir seu medo à distância. Quando finalmente o sol tocou as montanhas e a noite começou a espalhar seu manto roxo pela terra, ele voltou a subir a colina para tentar vê-las novamente. Mas as figuras haviam desaparecido. Não estavam mais no vale, nem nas rochas próximas. Nenhum rastro. Nenhum movimento. Nenhuma sombra. Como se o deserto tivesse engolido as duas mulheres do mesmo jeito que engolira os passos da noite anterior. O homem sentiu a garganta secar. Ele não sabia se elas haviam desistido. Se haviam mudado de direção. Ou se estavam agora muito mais perto. Talvez atrás de alguma rocha. Talvez já olhando para ele. Talvez esperando que a noite caísse para fazer o próximo movimento. O narrador descreve que o protagonista, pela primeira vez em anos, sentiu algo parecido com o medo puro, e aquele que nasce do desconhecido e do inevitável. Ele voltou para a cabana antes que a escuridão tomasse completamente o vale. Trancou a porta mais uma vez, apoiou uma cadeira contra ela, apagou a lamparina e sentou-se no escuro, ouvindo apenas sua respiração. O deserto parecia mais silencioso do que nunca. Silencioso demais. E quando a noite dominou tudo, a pergunta que o atormentava se tornou inevitável. Elas tinham ido embora? Ou estavam exatamente onde ele não conseguia ver? O amanhecer chegou sem que o homem tivesse pregado os olhos. Passará a noite inteira sentado na escuridão,
ouvindo os ruídos imaginários que o deserto criava quando queria testar a coragem dos vivos. Cada estalo da madeira, cada sopro de vento contra as paredes da cabana, cada sombra que se movia parecia anunciar a presença das duas figuras desaparecidas. Quando o primeiro raio de sol se infiltrou pela fresta da janela, ele respirou fundo, tentando convencer a si mesmo de que, talvez, tivesse exagerado. Talvez elas tivessem de fato ido embora. Talvez o deserto tivesse apenas pregado uma peça em seus sentidos cansados. Mas não era o caso. As batidas vieram de repente, em 3 golpes secos, profundos, que fizeram a porta tremer nas dobradiças enferrujadas. O som ecoou pela cabana como um trovão contido. O homem congelou onde estava. Outra batida. Depois outra. Não era o vento. Não era um viajante comum. E, certamente, não era alguém fraco. Ele sentiu o coração bater forte, quente, pesado. Levantou-se devagar e pegou a espingarda, segurando-a firme, mas não erguida. A mão dele não tremia, e mais o ar ao redor parecia estremecer. Respirou fundo e caminhou até a porta. Por um instante, considerou fingir que não estava ali. Mas quem quer que estivesse do outro lado tinha certeza de sua presença. Ele encostou a mão na madeira e, com cautela, puxou a tranca. A porta rangeu ao abrir. E então ele as viu pela primeira vez, não como sombras no horizonte, mas como presenças reais, vivas, inegáveis. 2 mulheres Apache, enormes, imponentes, altas o suficiente para parecerem parte da montanha atrás delas. Ombros largos, postura firme, músculos que se moviam sob a pele bronzeada como cordas tensionadas. Mas eram belas também, e não da beleza frágil e delicada das cidades, mas da beleza selvagem, esculpida pelo vento, pelo sol e pelas histórias que carregavam. Estavam cobertas de poeira da estrada, com os cabelos longos caindo pesados sobre as costas. Seus olhos, profundos, escuros, insondáveis, pareciam segurar o peso de uma vida inteira de perdas, batalhas e caminhos duros. A mais alta das 2 falou primeiro, com uma voz firme, grave, carregada de autoridade, mas sem agressividade. Água. Não foi um pedido desesperado, nem um comando violento. Foi uma necessidade dita com dignidade. A irmã ao lado inclinou ligeiramente a cabeça, como se observasse o homem por dentro, além da pele, além da cabana, além do presente. O narrador descreve que, naquele instante, o protagonista sentiu a luta interna começar. Parte dele, e a parte que ainda lembrava o que era ser humano, e queria ajudar. A outra parte, a parte moldada por culpas antigas e presságios recentes, queria fechar a porta, trancar tudo e desaparecer para sempre. A voz saiu mais fraca do que o esperado. Quanto precisam? A mulher de olhar profundo respondeu apenas: o suficiente para continuar vivas. Ele hesitou. Sentiu o suor escorrer pela nuca, não por causa do calor, mas pela sensação de que estava diante de algo maior do que 2 pedidos de água. Algo ligado ao passado que ele enterrara no deserto. Algo que caminhava até ele desde o dia anterior, talvez desde anos atrás. Mesmo assim, recuou e apontou com o queixo para o poço atrás da cabana. Podem pegar. As 2 não se moveram. A mais velha ergueu o queixo. Queremos água daqui, e apontou para dentro da cabana. Foi naquele instante que o coração dele disparou. Elas sabiam. Ou pelo menos suspeitavam. Ninguém pedia água de dentro da casa de um estranho no meio do deserto. Não sem motivo. Ele respirou fundo, tentando manter a calma. Se recusasse, poderia ser interpretado como ameaça. Se cedesse, abriria a porta para muito mais do que simples água. Pegou o cantil de metal que ficava ao lado da lamparina e se aproximou devagar do balde de água dentro da cabana. Sua mão estava firme, mas os pensamentos corriam como cavalos assustados. Elas estão exaustas, percebeu. Agora que as observava de perto, podia ver os sinais, lábios ressecados, poeira acumulada como crosta nas roupas, respiração pesada. Não eram fantasmas. Não eram espíritos.
Eram mulheres em carne e osso e, ainda assim, havia algo de sobrenatural na forma como ocupavam o espaço. Encheu o cantil e estendeu pela porta. A mais alta pegou-o com cuidado, como se reconhecesse a importância daquele gesto. Bebeu devagar, sem desviar os olhos dele. Depois passou para a irmã, que fez o mesmo. Durante todo o tempo, o homem manteve a outra mão firme na espingarda, escondida atrás da porta, não erguida, mas pronta. Não por maldade. Por medo. Um medo que ele não sabia explicar completamente, mas que queimava dentro do peito como brasas. Quando terminaram, as duas ficaram ali em silêncio, observando-o. Mas o olhar delas não era de ameaça, nem era de reconhecimento. Como se estivessem vendo nele algo que ele tentava esconder. A menor das duas, embora ainda fosse enorme, inclinou-se levemente para olhar para dentro da cabana. Seus olhos percorreram cada canto visível, cada objeto, cada sombra. O narrador descreve que, naquele gesto, o protagonista sentiu como se tivesse sido despido. Como se elas soubessem que ali dentro havia memórias que ele preferia que jamais fossem tocadas. Como se estivessem procurando uma história, em talvez a própria. A mais velha então perguntou, com voz calma. Você vive aqui, sozinho? Ele engoliu em seco. Vivo. Há muito tempo? Tempo suficiente. As duas trocaram um olhar. Um daqueles olhares silenciosos, de significado oculto, e o tipo de comunicação que só irmãs têm, ou que só pessoas que sobreviveram ao mesmo inferno podem compartilhar. Então a mais alta respirou fundo, ergueu o rosto para o sol nascente, e disse: Precisamos falar com você. Não explicou o porquê. Não explicou sobre o que. Apenas afirmou. E antes que ele pudesse perguntar qualquer coisa, as duas se afastaram alguns passos, sem virar as costas. Caminharam até uma rocha próxima e se sentaram, como se tivessem decidido esperar até que ele estivesse pronto para ouvir. Mas ele não estava. A tensão no ar era tão espessa que parecia visível. Ele fechou a porta devagar, trancou-a novamente, apoiou a testa contra a madeira e deixou o ar sair lentamente dos pulmões. Elas pediram água. Mas era claro, pela forma como olhavam para ele, para a cabana, para o chão, que não vieram buscar apenas isso. E o narrador deixa claro. Aquelas duas gigantes não estavam ali por acaso. Elas carregavam histórias nos olhos. E cada passo delas, por mais silencioso que fosse agora, ecoaria no destino dele. O pedido de água era apenas a primeira batida na porta de um passado que não ficaria enterrado por muito mais tempo. O sol já tinha subido o suficiente para pintar o vale com um amarelo duro, quase cruel. As irmãs estavam sentadas à sombra curta da cabana, recuperando o fôlego depois da longa caminhada. O protagonista, cujo nome poucos conheciam, e que ele mesmo evitava usar, observava as duas com uma atenção desconfortável. Não era só o tamanho delas, nem a presença silenciosa que carregavam como um peso antigo. Era algo nos olhos, e uma mistura de cansaço, fúria e lembrança. Ele colocou mais lenha no fogo, embora o calor já fosse suficiente. Qualquer atividade manual servia para manter a mente longe do que realmente importava, ou do que ele temia que se revelasse. Quando voltou para fora, as irmãs trocaram um olhar rápido. A mais velha, ou talvez apenas a mais firme, inclinou ligeiramente a cabeça na direção dele. Precisamos falar, e disse ela, em inglês carregado de sotaque. A voz era profunda, arranhada, como se cada palavra carregasse poeira. Ele assentiu devagar, sentindo o estômago apertar. As duas se levantaram ao mesmo tempo. Eram altas, largas de ombros, com tranças grossas e presilhas de osso desgastado. Deram 2 passos à frente, e não o suficiente para ameaçar, mas o bastante para exigir ser ouvidas. Viemos procurar algo, disse a mais nova. A voz dela era mais suave, mas não menos resoluta. Ou alguém. O homem sentiu um arrepio percorrer as costas. Não respondeu. Este vale, continuou a mais velha, guarda histórias que não querem morrer. Histórias enterradas sob areia, sangue e mentiras.
Ele permaneceu imóvel, apenas com o polegar roçando inconscientemente o coldre da arma. E vocês, o que procuram exatamente? Perguntou, com voz controlada. Elas se entreolharam novamente. Era um gesto recorrente, como se compartilhassem um idioma silencioso que só elas entendiam. Nossa aldeia, disse a mais nova, e foi atacada há muitos anos. Antes de nascermos. Mas crescemos ouvindo os relatos. Um grupo de homens brancos desceu sobre o acampamento numa madrugada. Mataram, queimaram, levaram. O ar pareceu ficar mais pesado. A mais velha continuou. Um deles, um soldado, ela hesitou, respirou fundo, como se aquilo machucasse, e ele levou nosso irmão. Ou acreditamos que levou. Foi visto carregando uma criança. O homem fechou os olhos por um segundo rápido demais. A cena voltou como um relâmpago, o fogo consumindo tendas, gritos rasgando o escuro, o cheiro acre de madeira e pele queimando. E ele, e muito mais jovem, muito mais tolo, e obedecendo ordens cegas, acreditando que aquilo fazia parte de algum tipo de dever maior. Tragam o garoto. Ele é útil. Ele não queria lembrar. Mas a memória vinha mesmo assim, com a força de um vendaval. Há pistas, disse a mais nova. Dizem que o homem que levou nosso irmão fugiu depois. Abandonou o exército. Sumiu neste deserto. O protagonista virou o rosto um pouco, como se observasse a linha longínqua do horizonte. Mas ele não estava vendo nada ali fora. Estava vendo o passado, vivo, pulsante, exigindo ser reconhecido. Achamos, disse a mais velha, com cuidado, que esse homem pode estar por aqui. Ou que deixou algo para trás. Um rastro. Uma marca. Ele quase sorriu, mas era um sorriso triste, doído, sem alegria. O deserto guarda muitos rastros, e murmurou. E apaga todos eles. As irmãs o encararam com um olhar que atravessava mais do que carne. Não todos, respondeu a mais nova. Ele sentiu a pele do pescoço formigar. Por um instante, ninguém disse nada. O vento soprava fraco, levantando pequenas serpentinas de poeira. A sombra da cabana encolhia. O calor ia crescendo. As irmãs, então, contaram mais. Disseram que haviam passado anos cruzando fronteiras, ouvindo rumores, juntando fragmentos de histórias perdidas. Que tinham rastreado mercadores, ex-soldados, velhos bêbados de Salom, qualquer um que tivesse uma lembrança, mesmo distorcida, daquele ataque. Alguns dizem que o homem que levou a criança se arrependeu, disse a mais velha. Que desapareceu porque não aguentava mais a culpa. O protagonista engoliu em seco. Outros dizem que ele escondeu o menino aqui, em algum lugar entre estas montanhas, completou a mais nova. E o deixou para trás. A culpa que ele pensava ter enterrado anos atrás, junto com o uniforme sujo e a arma militar, começou a latejar como uma ferida reaberta. Ele respirou fundo. Longo. Doloroso. E vocês acham que esse homem ainda vive? Perguntou ele, tentando manter a voz firme. As duas deram o mesmo tipo de olhar silencioso que já haviam trocado antes, denso, calculado. Não sabemos, disse a mais velha. Mas sabemos que ele estaria velho, cansado, tentando fugir de sombras. O suor frio correu pelas costas dele. A mais nova inclinou um pouco o corpo para a frente. E sabemos que alguém aqui, ela apontou levemente para o chão, para o vale, conhece essa história bem demais para ser coincidência. O protagonista respirou pela boca, sentindo a secura do ar entrando como farpas. Não podia fugir. Não agora. Mas também não podia revelar quem era. Não ainda. Ele precisava de tempo. Posso, começou devagar, e ajudar vocês a procurar. Sei desses vales. Conheço trilhas, cavernas, rios secos. Vi muita gente passar por aqui. As irmãs o avaliaram. Não sorriram. Não agradeceram. A mais velha apenas respondeu. Veremos.
Então voltaram a se sentar, mas não como antes. Dessa vez, elas estavam alertas. Observavam a cabana. Observavam ele. Observavam tudo. E o narrador deixa claro, elas sabiam que havia algo escondido ali, e não só no deserto, mas dentro daquele homem. Algo grande, pesado, silencioso. O tipo de segredo que não fica enterrado para sempre. O tipo de segredo que sempre encontra um jeito de voltar à superfície. E naquele dia, no calor impiedoso da fronteira, o deserto parecia pronto para cuspir tudo que havia engolido. Inclusive ele. O sol caiu rápido naquele dia, como se tivesse sido puxado para baixo por mãos invisíveis. O deserto, instantes antes dourado, virou um vasto campo de sombras azuladas. As irmãs, depois de muita hesitação silenciosa, aceitaram o convite do protagonista para passar a noite na cabana. Não foi por confiança, e ainda não, e mais por necessidade. Escutamos uivos estranhos nas colinas, disse a mais nova, com a voz tensa. Algo grande. Algo que não é lobo. O homem sentiu um arrepio na espinha. Ele também tinha ouvido. Na noite anterior, aqueles sons haviam atravessado as pedras como se algo gigantesco pisasse dentro da montanha. As irmãs entraram, medindo cada canto da cabana. Sentaram perto da lareira apagada, enquanto ele acendia as brasas com mãos que tentavam não tremer. O fogo nasceu devagar, e o calor iluminou os rostos delas, pele marcada pelo sol, olhos escuros e atentos, respiração firme. Pareciam guerreiras esculpidas para enfrentar qualquer tempestade. Mas naquela noite, até elas pareciam carregadas de inquietação. Lá fora, o vento começou a soprar. Primeiro leve, depois mais forte, assobiando pelas frestas como se tentasse invadir o lugar. As irmãs trocaram um olhar, aquele olhar silencioso que compartilhavam desde o primeiro minuto. A mais velha abriu a sacola de couro que carregava na cintura e tirou ramos secos, pedras achatadas e uma pequena bolsa de tecido vermelho. Vamos preparar algo para afastar espíritos ruins, disse ela, sem explicação adicional. O protagonista observou, sentindo um embrulho no estômago. Ritual Apache. Algo simples, mas carregado de significado. As duas se ajoelharam diante da porta da cabana e começaram a murmurar palavras antigas. Ele não entendia o idioma, mas as sílabas soavam como vento arranhando rochas, ásperas, profundas, ancestrais. A mais nova espalhou as pedras em círculo. A mais velha acendeu um ramo, que soltou uma fumaça fina, adocicada, que rapidamente preencheu o pequeno espaço. O homem sentiu o cheiro e, com ele, um impacto no peito, como se alguém tivesse batido com força dentro de sua memória. De repente, flashes voltaram. A aldeia em chamas. Corpos caídos. Gritos que se misturavam com o rugido do fogo. Uma criança chorando nos seus braços enquanto ele corria na escuridão. Ele cerrou os dentes. Fechou os olhos. Respirou fundo. O passado veio como um golpe, cruel e preciso. Quando abriu os olhos, percebeu que a mais nova o encarava. Não com hostilidade, e mais com algo semelhante à preocupação. Você está pálido, disse ela, inclinando a cabeça. A fumaça não é forte assim. O homem tentou sorrir. Talvez seja só o calor, e murmurou. Mas a verdade é que não era calor. Era culpa. Era um peso que havia carregado por anos, enterrado sob silêncio e areia. Lá fora, um estalo ecoou nas colinas. Um som seco, distante, mas inegavelmente forte. Como o passo de algo enorme. As três pessoas dentro da cabana se olharam ao mesmo tempo. De novo, e murmurou a mais velha, estreitando os olhos. Não é animal comum. O homem apagou o sorriso que tentava manter. Caminhou até a janela e uma abertura pequena o suficiente para servir de abrigo, grande o suficiente para deixá-lo observar a escuridão. A lua estava parcialmente coberta. A noite parecia respirar. Entre as montanhas, um movimento pesado, arrastado, reverberava pelo solo. Ele sentiu o chão vibrar sob os pés. Não devia ser possível isso, murmurou.
Nada vivo faz esse som. A mais velha aproximou-se dele. Os antigos dizem que espíritos caminham quando há desequilíbrio, e afirmou. Quando algo morto não aceitou morrer. Ele engoliu em seco. E se não fossem espíritos? E se fossem memórias? E se o deserto estivesse cobrando uma dívida antiga? Nesse momento, a mais nova apagou o fogo e se sentou no chão, de pernas cruzadas. Bateu levemente a palma da mão no espaço ao lado, convidando-o. Sente-se. Isso pode ajudar. Ele hesitou. Por um segundo, pensou em recusar. Mas o vento bateu na porta com tanta força que a madeira gemeu, e ele entendeu que não teria uma noite tranquila se não o fizesse. Sentou-se diante delas, dentro do círculo de pedras. A luz das brasas lançava sombras estranhas nas paredes. As irmãs começaram a cantar. Era um canto lento, profundo, que parecia vir da terra. A voz delas preenchia o ar, o espaço, o peito dele. A cada verso, ele sentia algo dentro se mexer. Algo antigo. Algo que ele tinha tentado matar e mais que continuava vivo. De repente, a fumaça do ramo queimado pareceu se torcer, assumindo formas. Talvez fosse a imaginação. Talvez não. Ele viu rostos na fumaça. Ou acreditou ver. Rostos que ele reconhecia. Rostos que nunca tinha esquecido. A aldeia. O massacre. A criança. Ele apertou os olhos com força, mas a fumaça continuava dançando. A mais nova colocou a mão no ombro dele. Um gesto leve, quase tímido, mas firme. Você carrega a dor, e disse ela suavemente. Dor de muito tempo. Ele abriu a boca para responder, mas nada saiu. A mais velha continuou o canto, e os sons do deserto, e uivos, passos, batidas, pareciam acompanhar o ritmo, como se a própria noite tivesse se juntado ao ritual. O homem sentiu lágrimas queimarem os olhos, mas se recusou a deixá-las cair. Não, vocês não entendem, e murmurou ele, num sussurro rouco. A mais nova inclinou o rosto para perto dele. Não ainda, e respondeu ela. Mas vamos entender. O vento soprou forte outra vez, e dessa vez as paredes tremeram. Algo, e seja espírito, fera ou memória, e rondava a cabana. E lá dentro, no pequeno círculo de pedras e fumaça, o protagonista finalmente percebeu. Os espíritos que caminhavam naquela noite não pertenciam apenas ao deserto. Alguns caminhavam dentro dele. E talvez fosse impossível afastá-los antes de encarar a verdade. Aquela seria a primeira noite em anos que ele não estaria sozinho. Mas também seria a primeira em que não conseguiria fugir do que realmente o perseguia. A madrugada avançava como um predador silencioso. O ritual havia terminado, mas o ar dentro da cabana ainda parecia carregado. A fumaça se dissipava devagar, serpenteando pelas frestas, como se relutasse em partir. Lá fora, o deserto continuava inquieto, e passos distantes, estalos de rocha, uivos que não se pareciam com nenhum animal comum. O protagonista respirava fundo, tentando organizar os pensamentos. As irmãs haviam adormecido encostadas na parede oposta, mas não pareciam totalmente rendidas ao sono. Guerreira nenhuma dorme por completo em terra estranha. Ele se levantou lentamente, decidido a pegar mais lenha. Qualquer desculpa servia para sair daquele círculo de memórias dolorosas. A verdade que carregava dentro do peito parecia explodir a qualquer momento, e ele não sabia quanto tempo conseguiria manter-se inteiro. Ao passar perto do baú velho onde guardava seus poucos pertences, não percebeu que a fechadura estava entreaberta. Uma das irmãs, a mais velha, acordou sem qualquer som. O olhar dela era cortante como lâmina. Espere, disse ela, levantando apenas a mão. Ele congelou. A irmã se aproximou do baú com passos lentos, estudando a madeira envelhecida, as trincas, a poeira acumulada. Deu a impressão que ela já sabia o que estava procurando, como se aquele momento fosse apenas confirmação de algo que acompanhava seu caminho desde o início. Ela abriu o baú.
O som da dobradiça enferrujada foi como um rugido no silêncio da madrugada. Dentro dele, envolto num pano velho, estava o medalhão militar. Uma peça que o protagonista mantinha escondida há anos, relíquia de uma vida da qual tentava fugir. Ele nunca teve coragem de destruí-la, embora soubesse que sua existência era uma ameaça constante. A mais nova acordou imediatamente, como se o silêncio tivesse gritado. A mais velha ergueu o medalhão entre os dedos. A luz fraca da fogueira quase apagada refletiu na insígnia prateada, o símbolo do 12º Regimento de Cavalaria. O regimento que atacou a aldeia delas. O sol ainda não tinha nascido, mas o momento tinha o peso de um eclipse. A atmosfera dentro da cabana mudou. O ar ficou denso, sufocante. As duas irmãs se entreolharam, e o protagonista sentiu um frio subir pela coluna. Uma onda gelada, cortante, que lembrava a primeira vez que empunhou um rifle no deserto. Então é verdade, murmurou a mais nova. Ele estava lá. A mais velha apertou o medalhão na mão, os músculos do braço tremendo. Você carregou isso, aqui, disse ela, a voz carregada de indignação contida. Vivia na sombra do nosso sofrimento enquanto escondia essa marca. O protagonista abriu a boca, mas as palavras se partiram antes de existir. Eu não queria, tentou dizer, mas a culpa apertava a garganta como corda. A mais nova levantou-se devagar. Era alta, e muito alta. Os olhos, antes apenas observadores, agora queimavam como carvões. Foi esse regimento que queimou nossa aldeia. Que ela engoliu em seco, desviando o olhar por um momento. Que tirou nosso sangue. A mais velha ergueu o medalhão, aproximando-o do rosto dele. Olhe. A voz era firme. Você estava lá. Diga. Confesse. Ele sentiu as pernas cederem. Tudo dentro dele tremia, o corpo, os pensamentos, a alma. Eu estava, e disse ele, enfim, num fio de voz. Eu estava lá. O silêncio que se seguiu parecia vivo. Parecia respirar junto deles. A tensão atingiu o limite. A mais nova colocou a mão no cabo da faca presa à cintura. A mais velha fechou os punhos. O mundo pareceu encolher até caber dentro daquele pequeno espaço de madeira. O narrador dentro dele, aquele que observava o mundo de fora, sabia que aquele poderia ser seu último amanhecer. Por que fugiu? Perguntou a mais velha, a voz carregada de dor. Por que desapareceu? Por medo? Arrependimento? Ou covardia? Ele respirou fundo. Olhou de um rosto ao outro. Não havia defesa possível. Não havia desculpa que apagasse fogo, ou que devolvesse vidas. Por que não aguentei? Respondeu ele, encarando o chão. Porque vi coisas que não deviam ter acontecido. Coisas que me tiraram o sono, o nome, o futuro. Eu obedeci ordens. Mas não consegui continuar depois. A mais nova deu um passo à frente, os olhos arregalados. Então você se escondeu enquanto nós enterrávamos os nossos? Enquanto éramos perseguidas como animais? Ele fechou os olhos. Cada palavra atravessava como flecha. Eu mereço o julgamento de vocês, disse ele. Não há forma de fugir disso. A mais velha respirou fundo. O medalhão tremia entre seus dedos. O deserto lá fora também tremia, como se respondendo às emoções dentro da cabana. Mas então, inesperadamente, ela soltou o medalhão. A peça caiu no chão com um baque seco. Nós já sabíamos, disse ela. A frase cortou o ar como um trovão. O protagonista levantou o rosto num sobressalto, sem acreditar no que ouvirá. A mais nova completou. Sabíamos desde o primeiro passo que demos neste vale. Desde a primeira história contada pelos viajantes. Desde o instante em que vimos seus olhos. A mais velha se aproximou. Não com ameaça, e mais com uma verdade que pesava mais do que qualquer arma. Não viemos para matá-lo. Se quiséssemos, já estaria morto.
O olhar dela se suavizou, mas não perdeu firmeza. Viemos para entender. Entender, o quê? Ele perguntou, confuso. Se você foi o monstro que destruímos em pesadelos por anos, disse a mais nova, ou apenas mais uma vítima de ordens cegas que destruíram vidas de ambos os lados. O protagonista sentiu o chão desaparecer por um momento. Elas sabiam. Desde o início. E ainda assim, permaneceram. O peso da revelação caiu sobre ele com uma mistura de dor e alívio, como se finalmente pudesse respirar depois de anos sufocado pelo próprio silêncio. A mais velha apontou para o medalhão no chão. A verdade precisava sair. Agora, veremos quem você realmente é. E lá fora, como se o deserto também aguardasse o próximo capítulo daquele julgamento, os passos gigantes voltaram a ecoar entre as montanhas, anunciando que aquilo estava longe de acabar. O primeiro traço de luz surgiu no horizonte como uma lâmina fina cortando a escuridão. O amanhecer no deserto nunca era suave, e sempre parecia uma revelação, uma verdade exposta diante de todos. E naquela manhã, a verdade seria exigida na sua forma mais crua. As irmãs o chamaram para fora da cabana antes mesmo que o sol tocasse as cristas das montanhas. Ele saiu com o coração apertado, sentindo o ar frio contra a pele. Cada passo parecia uma sentença já decidida. No centro do vale estreito, onde as pedras formavam uma pequena clareira natural, elas haviam preparado o círculo. Não havia símbolos complexos, nem objetos cerimoniais além das pedras e da terra. Mas a simplicidade do espaço carregava um peso ancestral. O protagonista parou diante delas. A mais velha ficou em pé, firme como uma árvore de raízes profundas. A mais nova estava alguns passos atrás, mas seus olhos observavam tudo, e cada tremor dele, cada respiração suspensa. O dia nasceu, disse a mais velha, em tom solene. E com ele, o julgamento. Ele não respondeu. Não tinha voz. A mais nova fez um gesto para que ele se ajoelhasse dentro do círculo. Ele obedeceu sem resistência. A sombra das montanhas ainda cobria parte do espaço, mas o sol brilhava no topo, e aos poucos a luz avançava. Entre os nossos, começou a mais velha, e o amanhecer é o momento em que as almas são medidas. É quando o espírito se mostra, sem esconderijo, sem escuridão para se ocultar. Os olhos dela encontraram os dele. Conte tudo. O protagonista sentiu o peito apertar. Era como se a pergunta tivesse o peso de uma rocha. Mas a verdade já estava queimando há anos, e agora não havia mais razão para guardá-la. Respirou fundo. Eu me alistei muito jovem, começou, a voz áspera. Jovem demais para entender o que era a guerra. Diziam que era para proteger fronteiras, para cumprir dever, mas nada disso importa quando se olha nos olhos de quem está do outro lado. As irmãs não o interromperam. Ele continuou. No dia da aldeia, fomos acordados antes do sol. Disseram que vocês tinham atacado caravanas. Que eram ameaça. Que devíamos agir rápido. Ele fechou os olhos, lembrando das chamas. Eu obedeci. Atirei. Corri. Vi coisas que não devia. Fiz coisas que nunca mais esqueci. O sol avançava devagar, iluminando primeiro as mãos dele, depois o rosto. Eu não queria continuar, e disse, a voz embargando. Mas não tive coragem de enfrentar meus oficiais. Não tive coragem de impedir. Só consegui fugir depois, quando a culpa se tornou maior que o medo. Fugi para cá, para morrer sozinho, aos poucos. A mais nova cruzou os braços. Seu olhar era duro, mas não cruel. Fugiu de todos, disse ela. Inclusive de si mesmo. Ele respirou fundo, tremendo. Eu nunca pedi perdão. Nunca me achei digno disso. Eu só tentei desaparecer e deixar o deserto me engolir. O sol finalmente tocou o círculo de pedras. A luz batia forte no medalhão jogado no chão desde a noite anterior. A insígnia brilhava como se estivesse acesa. A mais velha deu um passo à frente. Entre os nossos,
quando um erro destrói vidas, não buscamos apenas punição, disse ela. Buscamos verdade e responsabilidade. O protagonista abaixou a cabeça, preparado para o fim. Eu aceito qualquer destino. Se eu tiver que morrer para pagar um pouco do que fiz, então estou pronto. As irmãs trocaram um olhar longo. Um olhar que continha anos de dor, perda, memórias, e mais também algo novo, algo que só aparecerá nas últimas horas. A mais velha se ajoelhou à frente dele. O sangue que derramaram nunca vai voltar, e disse ela. O fogo que queimou nossa casa não pode ser desfeito. E você carrega parte disso. Mas também carrega algo que outros não carregaram. Ele levantou os olhos, confuso. Você sentiu culpa, e continuou. Se afastou da violência. Buscou silêncio, não glória. Seu espírito não é o mesmo homem que esteve naquela aldeia. A mais nova colocou uma mão no ombro da irmã, completando a sentença com voz firme. Não viemos para matá-lo. O protagonista estremeceu. A mais velha colocou a mão em seu peito, exatamente sobre o coração. Viemos para encerrar um círculo de dor. E para nos certificar de que a morte dos nossos não foi esquecida. O silêncio dali em diante foi profundo e quase sagrado. A mais nova se aproximou e, surpreendentemente, colocou diante dele um pequeno saco de couro contendo cinzas. Estas cinzas são de nosso povo, e disse ela. Carregamos por anos esperando o momento de deixá-las descansar. Queremos que você faça isso conosco. Ele ficou sem ar. Eu? Perguntou, incredulidade e emoção cortando sua fala. Sim, disse a mais velha. Se o arrependimento é verdadeiro, se seu espírito mudou, então você deve pagar uma dívida com a memória dos nossos. Não com sangue, mas com honra. O protagonista sentiu a garganta fechar. Lágrimas que não permitirá por décadas arderam nos olhos. A mais nova continuou. A partir de hoje, você vai carregar a lembrança deles não como culpa, mas como responsabilidade. Vai ajudar a construir algo que honre quem se foi. Vai ser guardião deste vale, em onde a verdade veio à tona, onde o deserto ouviu sua confissão. Ele inclinou-se, tocando a terra com a testa, em um gesto que não fazia parte da cultura apache, mas que vinha do fundo de sua alma devastada. Eu aceito, e disse ele. Por tudo que fiz, e por tudo que posso reparar. As irmãs assentiram. E naquele exato momento, o sol finalmente rompeu completamente as montanhas, enchendo o círculo de luz. A pedra, a terra, o medalhão, as cinzas, em tudo brilhou por um instante. Foi como se o deserto, testemunha silenciosa de tantos horrores, tivesse dado um suspiro profundo. O julgamento ao amanhecer havia terminado. E ele, pela primeira vez em anos, não sentiu vontade de fugir. Sentiu vontade de ficar. De reparar. De viver com a verdade, e não de morrer por ela. O vale onde tudo havia terminado, e onde tudo havia começado, parecia outro lugar. Meses haviam passado desde aquela madrugada em que o homem enfrentará sua própria história diante das duas irmãs Apache. Agora, quando o narrador retorna para nos mostrar o que restou, a paisagem guarda algo que não existia ali havia décadas, e vida. A colina, antes marcada por cinzas antigas, tinha manchas de verde tímido. O vento não assobiava mais com aquele tom áspero de luto, mas murmurava como quem conversa com algo recém-nascido. E no centro daquele renascimento improvável estava o homem, e o soldado que fugiu do próprio passado, que se perdeu na culpa, que acreditou ter se tornado um fantasma antes mesmo de morrer. Ele estava agachado junto a um pequeno poço recém-erguido. As pedras arredondadas tinham sido cuidadosamente empilhadas, como se cada uma fosse o símbolo de um perdão conquistado com esforço. A água brilhava num azul tão puro que parecia impossível imaginar que, anos antes, aquele mesmo solo fora encharcado de sangue. As irmãs haviam ajudado a cavar. A mais velha, silenciosa e firme, escolheu onde ficaria o poço. A mais jovem desenhou símbolos na terra antes da primeira pá bater no chão. Elas conheciam o vale melhor do que qualquer mapa. Sabiam onde o sol tocava primeiro,
onde a sombra descansava por mais tempo, onde as raízes escondidas contavam histórias antigas. Agora, o homem se via ali, mãos sujas de barro, unhas marcadas pelo esforço, mas peito mais leve do que qualquer dia da sua vida militar. Ele não era mais apenas o sobrevivente. Era alguém que, pela primeira vez, se tornará capaz de devolver algo ao mundo que havia ferido. O narrador observa de longe quando as primeiras crianças Apache começam a aparecer na trilha. Elas surgem tímidas, como servos que sentem o cheiro de mudança, mas ainda não confiam. Algumas carregam pequenas cabaças. Outras trazem bonequinhos de madeira. Há risos contidos, passos hesitantes. E quando veem o poço, aproximam-se como se estivessem diante de um tesouro ancestral desenterrado. O homem ergue a cabeça ao ouvi-las. Por um instante, um reflexo antigo tenta ressurgir e o impulso de afastar-se, de fugir, de não merecer estar ali. Mas ele respira fundo, sente o cheiro da terra molhada e lembra das palavras das irmãs ao amanhecer do julgamento. A vida só volta quando alguém deixa de correr. Então ele se levanta, limpa as mãos na calça e dá espaço para as crianças se aproximarem. A menor delas, uma garotinha de tranças compridas, olha para a água como quem olha para um milagre. É nossa? Pergunta ela, com o cuidado de quem teme quebrar algo sagrado. O homem sorri pela primeira vez em muito tempo, um sorriso que não é máscara, nem desculpa. É algo verdadeiro. De vocês. Do povo de vocês. Da terra de vocês. Ele pausa e adiciona. Eu só ajudei a libertá-la. As crianças se entreolham, como se avaliassem aquela resposta com a seriedade das ancestrais. A garotinha mergulha a pequena cabaça no poço. A água fresca escorre por sua mão. Ela ri. E o som daquele riso, aquele som muda tudo. Era o mesmo vale onde antes ecoavam gritos. Mas agora ali havia riso infantil, impuro, simples, cheio de futuro. O narrador se aproxima mais, como se convidasse o leitor a testemunhar com os próprios olhos. Onde havia lamento, agora a música. Onde havia espectro, agora a esperança. No fim da tarde, as irmãs retornam pela trilha. Elas caminham com a serenidade de quem concluiu algo importante. O homem ergue a cabeça quando as vê. Seus olhos dizem mais do que qualquer pedido de desculpas. Elas param diante do poço, observam a água brilhante, ouvem o burburinho das crianças correndo ao redor. A mais velha fala primeiro. O vale aceitou o que fizemos. A mais jovem acrescenta, fitando o homem com um misto de firmeza e ternura. E você aceitou o que precisava se tornar. Ele sente a garganta apertar, mas não desvia o olhar. Não posso desfazer o passado, diz ele, e mais posso impedir que o silêncio continue matando. As irmãs trocam um olhar. Era exatamente isso que esperavam ouvir. Elas então explicam que estavam partindo naquela noite. Que a missão delas, entender, confrontar, reconciliar e chegará ao fim. Mas antes de partirem, a mais velha toca o ombro do homem e declara: Você pagou a primeira parte da dívida. A segunda não é para nós. É para quem ainda virá beber dessa água. Cuide desse lugar. Cuide da memória. Ele assente, sentindo o peso e a honra do pedido. Quando elas se afastam, o sol já começa a se pôr atrás das colinas. O vento sopra devagar, carregando consigo aquele cheiro de terra nova, de raízes despertando, de promessas sendo cumpridas. O homem fica ali até o último traço de luz desaparecer no horizonte. Ele não teme mais o escuro. Não teme os passos no vento. Não teme os ecos do passado. O vale não é mais um túmulo. É um começo. E então o narrador encerra, como alguém que segura a mão do leitor por um instante final. Há desertos que guardam silêncio, e homens que guardam culpas. Mas basta um gesto para que a terra rachada volte a florescer. As irmãs somem na noite, deixando para trás não um soldado quebrado, mas um homem em reconstrução. Um homem que, pela primeira vez, não precisa se esconder nem de outros, nem de si mesmo.
O vento sopra mais uma vez. Leva o eco do passado. Mas traz, com suavidade, o som de um novo futuro. Se esta história mexeu com você, deixe seu like, escreva nos comentários o que mais te surpreendeu e compartilhe com alguém que ama narrativas do Velho Oeste. E não esqueça de se inscrever para acompanhar mais histórias profundas, emocionantes e cheias de mistério como esta.